Boa noite, vizinhança. Boa noite, estimados vizinhos. Começa agora o terceiro episódio da nossa campanha Você Não Está Sozinho, que visa aí discutir sobre o estresse, depressão e a prevenção ao suicídio. Hoje nós contamos com a doutora Leiliane, que vai falar um pouco aí sobre o trabalho dela, sobre como identificar, né, uma pessoa que esteja passando por esse problema, às vezes no ambiente de trabalho, entre outras dúvidas que a gente tem aqui anotado e que vocês também podem deixar aqui nos comentários. Se você perdeu os nossos dois primeiros episódios, eles estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Você clica no link da bio e lá você vai encontrar uma playlist salva Você Não Está Sozinho. E também, se você está nos assistindo pelo canal do YouTube, claro, deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Vou chamar então a doutora Leiliane para a gente poder bater um papo então sobre estresse, depressão e a prevenção ao suicídio. Sejam todos bem-vindos à nossa campanha Você Não Está Sozinho. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, pessoal? Como é que tá, Eliane? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Você, Tudo certo por aqui também, ó. Já de novo quero te agradecer por estar fazendo parte aí dessa campanha, por ter me indicado boas pessoas também para fazer parte. Isso é isso é muito importante importante. de verdade. Muito, muito importante. Primeiro eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores aí que vão acompanhar, participar dessa nossa campanha. Bom, pessoal, meu nome é Leiliane, eu sou jornalista primeiro, né? Me formei em comunicação em 2012, psicóloga clínica e psicóloga do trabalho. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre a psicologia, né, na área do trabalho também. Já atendo tem 3 anos aqui em Bar, né? Meu consultório, tenho um consultório na clínica, igual eu falei, eu trabalho numa empresa privada, né? Aham, Eu me especializei nessas áreas porque eu gosto da psicologia organizacional e também da parte clínica, porque eu acho que elas meio que se completam. A gente precisa estar bem nessas duas áreas para a gente estar bem como um todo, né? A gente precisa estar bem no nosso trabalho, na nossa carreira profissional e também no nosso parte pessoal, né? Na nossa evolução, com certeza. crescimento E hoje individual. também não é difícil separar muito o pessoal do profissional, né? A gente acaba se apresentando sempre no profissional, a gente sempre fala o que a gente faz da vida, né? Até mesmo quando você esbarra com alguém ou vai numa festa, é muito difícil a gente fazer esse desligamento, né? Então eu acho que tem que unir de certa forma. E eu já queria iniciar te fazendo essa pergunta. Qual que é a importância que você acha que existe em se falar sobre isso, em falar sobre estresse, depressão e a prevenção ao suicídio? Ou se não é interessante falar? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, eu acho que esses são temas que a gente precisa falar sempre, independente, né, se é trabalho ou não, a gente deve sempre falar. Eu estou fazendo algumas palestras nas escolas, tá? Uhum. E eu até brinco com meninos assim que hoje a gente ainda tem muito isso, né? A sociedade ainda tem essa questão do tabu, no falar do suicídio, né? Aham. Que as palestras relacionadas ao Setembro Amarelo. Então a gente tem esse tabu. Ah, não pode falar, porque senão vai fazer. E assim, na verdade é ao contrário. Quanto mais a gente fala sobre esses temas, mais a gente dá importância para eles, melhor a gente tem resultados, né? A gente vai ter resultados melhores. Porque quanto mais a gente divulga, a gente dá informação para as pessoas, a gente colhe frutos melhores. Então, trabalho, é muito importante a gente também discutir esses temas. E hoje as coisas, né, igual você falou, a gente nem consegue separar. Você viu que você falou assim, pode se apresentar, eu já fui falando outras coisas, a gente não consegue separar. Né? Aham. Não, não tem como. Eu estava na palestra hoje também da CIPAT que a gente está tendo, também em setembro, essa semana da CIPAT para as empresas, que é segurança do trabalho.
E um médico comentou isso com a gente, falou que hoje, ainda mais com o WhatsApp, a gente não desliga totalmente. A gente está É, o tempo todo no trabalho. Por mais, as exato. pessoas às vezes mandam uma mensagem, a gente para ver amanhã. Mas quem disse que a gente vai ver só amanhã? A gente já quer ver para a gente tentar resolver, ligado. E o trabalho faz parte da gente, né, do que a gente é. Então é muito importante a gente falar sobre esses temas. E essa questão do tabu, ele também existe entre os jovens, igual você falou que está fazendo palestra em escolas. Os jovens também têm essa dificuldade de falar sobre a prevenção ao suicídio, ou isso é cada vez menor? Isso são coisas dos mais velhos. Olha, isso olhando clinicamente, pelo, né, assim, pelo histórico da clínica, eu vejo que, eu até comentei isso também em uma palestra, as crianças, elas não têm essa barreira toda que nós adultos criamos. Então, as crianças, elas já Uhum. são muito mais sinceras, né? Nos atendimentos, elas trazem muito mais a verdade já pronta, assim, né? Elas são Aham, escancaradas. Os adolescentes, eles já trazem um pouquinho mais de resistência, eles já vão criando certas dificuldades em falar sobre determinadas situações, mas não pela situação em si, pelo tema, talvez, porque eles são mais aham. abertos, mas pela pessoa, né? Uma pessoa desconhecida, mais pela confiança. Então, você tem que ganhar a confiança deles para eles poderem falar. Mas os adultos são os que mais dá trabalho mesmo, assim, porque nós, adultos, a gente cria muita barreira, muitos muros que a gente Aham. constrói para a gente poder falar sobre esses temas. Então, às vezes, a gente acaba não falando justamente porque é onde a ferida dói, né? E você acha que esse não falar também, ele envolve um certo preconceito que às vezes algumas pessoas têm de ou achar que isso vai vazar, ou achar que não consegue compreender muito bem, ou é algo que não foi superado, apesar que o trabalho da psicologia é justamente esse, né? Poder compreender o sentimento. E aquilo também, muitas pessoas também tentam fingir que aquilo não aconteceu, né? Tenta mascarar aquela dor. Você acha que é mais por isso? Ou às vezes também é um pouco do preconceito, daquela coisa de não ter medo do que vai falar ou medo do que vai ouvir? Eu acho que você falou, sabe? Igual assim, até marquei aqui para falar, que era importante. Eu acho que a principal atitude que a gente precisa ter é aceitar quando a gente tem um problema. E a gente tem muita Uhum. dificuldade em aceitar os nossos problemas, os nossos defeitos, né? Quando a gente fala para fazer aquela atividade assim, fala um defeito, na escola a gente faz isso, né? Fala um defeito, a qualidade, sim, qualidade a gente fala um monte, mas defeito é difícil de sair. Perfeccionista, né? É, então, assim, é complicado a gente às vezes falar alguma coisa. Ou às vezes é o contrário, né? Tem gente que também sabe falar os defeitos, mas não sabe falar uma qualidade que tem. Acontece Aham, muito também. Mas, assim, eu acho que é um pouquinho disso tudo. Existe um certo preconceito, porque a sociedade via muito essas situações, essas doenças, como uma coisa assim, tinha que afastar as pessoas, né? uhum. Antigamente falava assim, depressão, nossa, a pessoa tem que ficar isolada, né? Quase que era contagioso, parecia, né? A gente não podia nem se aproximar das pessoas. É, É assim, né? A realidade é totalmente diferente. E também o próprio preconceito contra si mesmo, tipo assim, parece que a gente não foi capaz, sabe? Quando é uhum. alguma coisa da saúde mental, as pessoas parecem que elas se veem meio que fracas. Parece não, né? Aham. A Bem autoestima observado. faz com que as pessoas, né, se achem Aham. fracas e elas não se considerem Vulneráveis. vulneráveis. É um dos sintomas, né? A autoestima fica baixa, a gente fica se sentindo fracassado. Então, assim, Aham. isso tende a fazer com que a gente desperte preconceito contra a gente mesmo, fazendo com que nós pensamos assim que nós não somos capazes, então é melhor esconder. A gente não consegue admitir para nós mesmos que a gente tem um problema. E isso atrapalha como um todo. Existe muito tudo isso um pouquinho. E você falou também da questão de, às vezes, esconder. Eu acho que no trabalho existe muito isso. Às vezes, é igual assim, eu Aham. lido, né, no RH, e eu vejo muitas pessoas que meio que querer falar. Tipo assim, ninguém quer contar uma experiência de ansiedade que teve, né, de Aham. depressão.
Agora, vamos supor, se você às vezes é um caso que, eu quebrei um braço, eu fiz uma cirurgia, isso aí as pessoas contam, né? Se a gente for fazer uma palestra, se for fazer alguma reunião, as pessoas costumam falar mais. Mas sobre essas coisas, das questões mentais, as pessoas não contam as experiências. Então, assim, preferem abafar mesmo. Eu vejo muito isso na rede de trabalho também. E às vezes também acho que elas podem ter medo também até de um preconceito também, tem medo do preconceito, né? O que que o meu colega vai achar se ele souber que eu tô medicado, que eu faço uso de medicação, ou que eu não tenho um bom relacionamento em casa, ou que eu não me dou bem com meu irmão. Acho que isso também pega, né? Julgamento, Aquele né? medo, um julgamento. E você comentou que você é psicóloga do trabalho. Qual que é a função de uma psicóloga do trabalho? Todo trabalho, ele, assim, ele pode ter várias funções, né? Depende muito também da empresa com que ele trabalha. Eu trabalho numa empresa privada, como eu falei, na área da saúde. Então, minhas funções também são direcionadas. Mas a nossa principal função é a gente administrar, como eu trabalho no RH, as questões humanas, vamos dizer assim, né? Aham. Eu não faço um atendimento individual de cada Uhum. colaborador, mas a gente está ali como apoio entre o colaborador e a diretoria, a gerência. Então, a gente está uma rede de acolhedora, né? A gente procura fazer com que sinta-se o mais próximo dos seus líderes, né? Uhum. Para que isso se torne mais acessível. Nós fazemos como se fosse a política, né, da empresa, Aham. fazemos as situações públicas, né? A parte Quando algum pública ali. colaborador, então, tem algum problema ou alguma dúvida ou algo para ver, ele procura, no caso, a profissional que é psicóloga do trabalho ou não? Dúvida no sentido, você fala administrativa ou dúvida no sentido A- igual a a- gente está falando? De... os dois mesmos, de administrativo ou eu acho que eu devia ser melhor valorizado, ou eu acho que eu devia receber um aumento, ou eu estou tendo um problema com um colega de sala. Sim, a ideia é essa, né? Então, assim, só que hoje em dia, né, a gente não tem em todas as empresas, infelizmente, um Aham. setor de RH estruturado com psicólogo e mais. Mas a ideia é essa, que o psicólogo possa fazer essa ponte entre os colaboradores, resolver conflitos, evitar conflitos, né? Fazer, igual eu te falei, essa política para que tudo isso aconteça. Planejar, organizar, é, divulgar trabalhos que tornem a equipe mais eficaz, mas também mais humana. Uhum. E a parte administrativa também, igual a gente também lida com essa parte da questão da valorização do profissional, né? Igual você citou, às vezes o profissional ele não quer ir direto num psicólogo clínico. Então, ele tem a Uhum. liberdade, às vezes, de chegar no setor e procurar ter uma conversa, sabe? E isso acaba direcionando ele a procurar um outro, para ele ter um atendimento individual. A Aham. gente procura, às vezes, E é fazer um, outros programas também. Pode E é um falar. trabalho muito importante, porque se igual a empresa, a empresa que você trabalha, ela é símbolo disso, né? De um que tem um bom trabalho, que valoriza os profissionais. Isso é bom para a empresa mesmo render também, né? Uma empresa que ela tem uma rotatividade de funcionários, né? Que os funcionários estão passando por algum problema. Acaba que, infelizmente, isso atrapalha o rendimento da empresa em si, né? Essa função de psicóloga do trabalho, ela é comum ou ela ainda é uma minoria ainda, de acordo com a sua observação? Esse cargo, ele está cada vez mais frequente ou não? É quase um luxo a empresa que conta com a psicóloga do trabalho. Acho que aqui na nossa região, eu acho que a gente pode dizer que é um luxo. A Uhum. nossa, né, a nossa região aqui, ela ainda tem uma mentalidade um pouco conservadora, né? Então, assim, ela foi aos poucos criando-se um departamento pessoal, que eles chamam de RH, Aham. mas que na verdade faz a folha de pagamento, né, apenas, e algumas empresas, assim, que foram adequando isso para uma coisa mais humana mesmo, que se tornaria Aham. recursos humanos. Que a gente poderia citar. Lógico que a gente não vai fazer isso, mas são poucos que a gente poderia falar, né? Que assim, Sim. talvez dê o devido.
nome ao setor, digamos assim, de recursos humanos. Que Aham. tenha um profissional de RH, de psicólogo mesmo do trabalho no RH, eu ainda não conheço outra empresa. Mas eu espero que isso se torne cada vez mais comum aqui. Mas em outros Sim. lugares é comum e é uma questão que as empresas começaram a ver, sabe? Que as pessoas precisam dessa empatia dentro do local de trabalho. Se Uhum. você for pensar, a gente passa mais tempo dentro do nosso local de trabalho do que na nossa própria casa. Com certeza. Né, uma empresa que valoriza o seu colaborador, que ela passa a ver como que é importante da qualidade de vida, não só, não adianta só você prezar salários, é lógico que a gente quer ganhar bem, mas Uhum. não é só essa questão de benefícios em termos de valores que vai atrair um colaborador e que vai dar uma saúde para ele mental, por exemplo, né? Então a gente tem que dar todo isso esse colaborador para ele conseguir render o suficiente para que seja o sucesso dele e da empresa. Então, a empresa que consegue pensar nisso de uma forma eficaz e que traga sucesso para os dois, ela vai ter muito mais sucesso individual também. Igual isso que você comentou, né? Muitas vezes a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que em casa, com a família. Eu queria perguntar quais sinais eu consigo detectar no meu colega de trabalho que talvez ele precise de ajuda. Às vezes ele não quer falar, mas às vezes qual o sinal eu consigo detectar? Num colega de trabalho apenas ali, naquele momento, que ele é uma pessoa que às vezes está tendo pensamentos suicidas, ou está passando por um momento de alto estresse ou de depressão. É possível captar alguns sinais ou no ambiente de trabalho ainda é muito difícil isso? Olha, um professor me fez essa pergunta hoje dentro do ambiente escolar. É uma pergunta muito interessante, porque, assim, igual eu expliquei, né, para ele, para a turma toda lá, cada ser humano é individual. Então, eu penso que cada um Aham. se expressa de uma forma diferente. Então, falar que existe um roteiro para que você identifique determinada situação, porque cada um vai se expressar de uma forma. Mas é lógico que tem algumas situações que a gente pode pensar que é uma circunstância diferente. No caso do trabalho, por exemplo, se a gente começa a perceber que um companheiro nosso está meio que desanimado, desmotivado com o trabalho, por exemplo, se ele gostava muito de algo que ele fazia, né, do trabalho dele, e ele passou a perder um pouco a admiração pelo que ele fazia, começou a ficar irritado por coisas assim, que ele fazia que antes não tinha tem crise de choro repentinamente, é, ou às vezes assim, uma agressividade, sabe? Com situações que antes ele não vinha demonstrando, isso pode ser sinais. Mas pode ser casos isolados também. Isso não quer dizer que ele está cometendo um suicídio ou que ele Aham. está né, com a doença depressão. Aham. Igual eu sempre falo, a depressão ela é uma doença, mas a gente também passa por estados depressivos. Então, assim, às vezes acontece algo com a gente fica, a gente fica chateado, né? Então, assim, Aham. vida. Então, eu não vou criticar uma pessoa situação. Então, às vezes, naquela semana aconteceu um determinado fato que você teve realmente uma crise de choro, você estava irritado, mas isso não vai caracterizar que você tenha doença, depressão ou um transtorno de ansiedade. E sim que você teve um momento. E como que eu faço a abordagem quando eu observo que a pessoa está passando por esse quadro de estresse ou desinteresse? Como que eu queria perguntar se existe uma forma correta de abordar e também uma forma correta de não abordar também, porque a gente sabe também que uma abordagem às vezes incorreta, né, dizer coisas elegantes, por exemplo, também não é a solução. Qual a melhor forma que eu consigo aí de conseguir conversar com essa pessoa? Da mesma forma que eu te falei, né, que não tem uma forma, um roteiro para você identificar, também não existe um roteiro para você abordar. Mas eu acho que a palavra-chave de abordar uma pessoa é a empatia. Primeiro, Uhum. né, a primeira coisa que você tem que ter pelo outro é a empatia. Se você quer ajudar, você não pode ser agressivo, né? Então você tem que ter uma calma, uma tranquilidade. Se a pessoa está estressada, né, ou com raiva naquele momento, você não pode chegar lá com mais raiva. É igual uma criança. A criança está gritando,
É o que eu sempre falo para os pais, né? Não grite mais alto que ela vai gritar ainda mais. Fale baixo. Então, é mais ou menos isso. Se a pessoa está estressada, tem que tranquilizar a pessoa, né? Tem que passar calma para ela. Se ela se sentir confortável, ela vai se abrir. Às vezes é isso que ela realmente precisa. Então, se essa pessoa às vezes está chorando, às vezes ela não quer que você pergunte demais. Às vezes ela só quer que você vire e fale, fulano, eu estou aqui. Às vezes o perguntar, o interesse demais não é a solução. Às vezes é você estar Aham. presente, né? Porque, igual a gente falou, às vezes a gente passa tanto tempo com o nosso colega de trabalho que às vezes a gente só quer ficar ali e ouça o que a gente tem para falar, porque depois tudo vai voltar ao normal, a gente vai continuar a nossa rotina e vai caçar e pronto. Porque às vezes a gente não tem tempo, né? A gente discutir as nossas, né, os nossos problemas, as nossas situações com quem a gente convive de fato em casa. Então, assim, acho que a abordagem correta é você ser empático. É você pensar, eu queria que fizessem isso comigo. É lógico que a gente pode errar tentando acertar, mas é melhor a gente pesar, né, pecar pelo zelo, pelo cuidado, pela Uhum. empatia, do que a gente pecar por uma agressividade, igual você falou, né, por uma palavra deselegante que a gente falar, ainda mais na Aham. nossa rede de trabalho. E eu tenho uma pergunta, né? Eu não sei se é polêmica, mas assim, fatores dentro do ambiente do trabalho, além daquelas relações sociais, elas podem desenvolver uma depressão? Tipo assim, às vezes a pessoa que não se sente valorizada no trabalho, ou que não tem um bom salário, ou que às vezes ela sinta uma falta de reconhecimento, uma falta de autonomia, ou um trabalho que já está exaustivo, sobrecarregado. Isso são motivos que podem levar a pessoa a desenvolver um quadro depressivo ou não? Sim, na verdade, né, a depressão ela pode ser desenvolvida por qualquer fator que leve a ficar de forma depressiva, né? Já Uhum, diz, né? E existem vários CIDs, isso, né? O psiquiatra, o médico vai definir se a doença tem relação mesmo com o trabalho, porque não é só a depressão, a ansiedade, tem outros quadros que se encaixariam, mas aí são mais detalhados, né? E também depende de outras áreas e afins, então assim, tem outros CIDs que podem ser relacionados ao trabalho. E aí eu posso dizer que eu acho que é um conjunto. A pessoa, por uhum. exemplo, que tem depressão, geralmente ela está desmotivada, a autoestima está baixa. Eu acho que às vezes o trabalho, essa falta de reconhecimento, igual você falou, participação, por exemplo, uma jornada muito extensa, né, salários baixos, tudo isso, talvez não, vamos supor, não fosse o primeiro motivo que levou ela a ter a depressão. Mas talvez Ok. tudo que ela já viveu, mais esse fator ter agravado. Porque aí a pessoa já vem com uma autoestima baixa e ela se sente já Aham. diminuída, igual a gente falou, né? No início. A pessoa já vem se sentindo desvalorizada. Aí, onde ela quer se sentir valorizada, que é onde ela faz o que ela sabe, que ela entende, que ela se sente, vamos supor, especialista, né? Naquilo ali que ela faz, independente da profissão que ela tem, é o lugar que ela não tem essa valorização. Então, pode afetar ainda mais ela e fazer agravar ainda mais o quadro. Eu acho que pode sim. E a saúde mental, ela é um dever da empresa ou não? Eu não acho que a gente nem tem que colocar como uma palavra dever, eu acho que é um investimento, sabe? Eu acho que as Uhum. empresas do futuro devem pensar nisso como um investimento. Hoje a saúde mental do colaborador, ela vale muito, porque se o trabalhador estiver com a saúde mental dele em dia, ele está feliz, ele está bem, ele vai estar mais disposto, né? Então, assim, você investir no colaborador é futuro. Com certeza. E como que uma empresa ela pode abordar, às vezes, esse tipo de tema? Às vezes ela quer fazer uma campanha interna, um endomarketing. Como que ela, se tem como, e como que ela pode abordar esse assunto com os seus empregados, seus colaboradores?
Aí que a gente entra, né? Igual eu te falei, que a gente vai cuidar, tipo, dessas relações públicas, assim, da empresa com o Uhum. colaborador. A gente cria, campanhas, a gente cria o marketing mesmo interno ali para poder aproximar o colaborador dessas questões. É igual eu te falei, como eu trabalho em uma área da saúde, fica até mais fácil de trabalhar. Porque eu tenho médico à disposição, eu tenho psicólogo à disposição, então a gente quer fazer uma CIPAT. Então, a gente vai lá e pede o médico para poder fazer uma palestra, né? A gente tem esse acesso muito fácil. Aham. Mas as empresas podem investir nisso. A gente tem várias empresas aqui no Bar que têm, né, porte para isso. Empresas até com É. maior número de colaboradores e que, com certeza, valores também em caixa aí muito grande, que poderia investir nessa questão. Né? Igual eu falei, quem investe no colaborador está investindo no seu próprio futuro. É como investir num filho pequeno que vai crescer cada dia mais. Então, fica a dica para esses empreendedores, né? Ver se eles Né? pegam. Mas eu acho que é fundamental isso. E igual eu te falei, a gente fez esse parte, a gente trabalhou isso com os colaboradores. A Aham. gente traz essa questão para o meio de uma menos pesada, né? Que é falar diretamente sobre o suicídio, assim, né? Abordar, vamos falar sobre o suicídio, mas traz de uma forma, vamos falar do Setembro Amarelo, você conhece o Setembro Amarelo, aí a gente faz uma campanha. Cada ano a gente pensa numa coisa diferente. Aí, no meu caso, eu tenho, né, o marketing com quem eu converso, e eles têm a mim Uhum. também, que a gente produz as campanhas juntos. Então, a gente faz essa parceria e aí a gente bola coisas para poder sempre estar inovando, tá? Tenta pensar em uma coisa diferente. E a gente vai discutindo coisas, vai pensando, vai fazendo para poder criar essas relações públicas aí e poder ajudar o colaborador. Quando a gente menciona, né, a depressão, o estresse no ambiente do trabalho, a gente lembra daquela síndrome que eu nunca sei mencionar o nome. Como é que chama? Síndrome de Burnout? É assim que fala? Então, hoje a gente estava até discutindo isso, se seria burnout, burnout, Eu já vi as duas, Burnout, Burnout. né? A gente chegou na conclusão que deve ser burnout. Na palestra que a gente estava lá, estava o médico falando, a segurança do trabalho, a técnica, e eu também estava ouvindo, a gente chegou numa conclusão que deve ser burnout, sabe? Mas falar mesmo como que fala, eu acho que só mesmo quem inventou para poder falar, mas é essa síndrome. Ela é a síndrome que é quando a pessoa está numa jornada de estresse, né, aí muito grande, e geralmente pelo estresse do trabalho, né? Então ela Aham. passou a ser uma doença do trabalho há pouco tempo. E as pessoas podem ser diagnosticadas com ela, inclusive isso agora pode ser motivo de afastamento pelo INSS, que antes não tinha, né? Ah, sim. Gerou-se ainda mais especulações depois disso e um aumento maior sobre essa abordagem do tema por conta disso, né? Porque antes não era tão falado e não era tão assim das empresas, justamente porque não era, né, não causava afastamentos, não gerava nada para eles. A Aham. saúde mental do trabalhador, ela pode gerar custos e pode gerar afastamentos, pode prejudicar o desemprego. Tem algum sintoma aparente a pessoa que tem essa síndrome de burnout ou não? Tem algum sintoma diferente? Sintomas talvez seriam os mesmos que a gente, né, poderia ver em uma pessoa que está com ansiedade ou com a própria depressão, com estresse, porque são sintomas muito parecidos. A pessoa tem a enxaqueca, né, dores de cabeça, que aí às vezes acha que é enxaqueca, Hum. dores físicas mesmo, dores na perna, dores nas costas, estresse, irritabilidade, choro, né? Questão de chorar, às vezes, em alguns momentos. Aí vão ter vários sintomas físicos e psicológicos que repetir, tanto numa doença, num transtorno. E aí, só mesmo um profissional trabalhando aquela questão, né, com a pessoa, na verdade, porque aí já não é nem o colaborador, né? Porque ele vai ter que ir no médico, já passa a ser o indivíduo, né? Que aí ele vai poder realmente fechar um diagnóstico.
Isso em qualquer uma dessas doenças, seja na depressão, na ansiedade ou na própria síndrome. Então, assim, em qualquer uma delas, o médico, né, que estiver atendendo, geralmente é o psiquiatra, né, Uhum. ou um clínico geral, que costuma atender também, ou o psicólogo, ou os dois, que geralmente são é feito em conjunto, porque aí é preciso medicação, né? Em todos os três casos, geralmente a gente entra com medicação, então precisa do acompanhamento psiquiátrico. Então, assim, o fechamento diagnóstico vai ser você chegar aí no psiquiatra e fechar. Mas os sintomas são muito parecidos. Talvez algumas pessoas até tenham e não sabem ou não diferenciam justamente Aham. porque são sintomas pares entre a gente que está estressado no dia a dia. E as férias, elas podem ser uma solução para burnout ou não? Você está estressado com aquele trabalho, está desgastado, você tira umas férias e volta para o trabalho. É uma solução ou não? A melhor forma é se desligar daquele trabalho, ou às vezes pode estar ligado também à função, não apenas ao ambiente de trabalho. Como que eu consigo solucionar essa síndrome de burnout? Na verdade, eu acho que não só para ela, como para as outras também que a gente estava falando, que é o transtorno de ansiedade, para transtorno, né, ou depressão, e eu acho que todos eles. A gente tem que pensar o seguinte: o trabalho pode estar ruim? Pode. Pode não ser um lugar que às vezes, né, esteja te dando mais motivos para ficar do que para você deixar? Pode, às vezes seja um caso de você pensar. Mas geralmente, eu sempre brinco com meus pacientes. O problema não está nos locais ou nas outras pessoas. Está em nós mesmos. Então, não adianta a gente fugir. As férias seria, sim, talvez um bom momento para você ligar um pouco, né? Relaxar, focar mais em você, ter um momento para si, né? Descansar mesmo, corpo, mente. Mas você tem que voltar. Que não seja para aquela empresa, mas uma hora você vai ter que encarar o mercado. Aham. A sensação de que as férias foi o que te salvou daquele problema, o problema não foi solucionado. Você fugiu. Ter que fugir não é a melhor opção. Né? A gente sempre tem que encarar os nossos medos aí, as nossas questões. Na verdade, é o que resolve é a terapia e o seu Aham. acompanhamento médico e psicológico. E você mesmo, com você, né? Dentro da terapia, você encontrando a sua evolução. É isso que resolve. E não as férias propriamente ditas. Mas, lógico, que um momento de descanso numa pessoa, tá? Com excesso de trabalho, vai fazer um resultado, né? Vai dar um gás a mais que a pessoa estava precisando. E você acredita que nesse momento da pandemia, né, que a gente passou barra passa, a pandemia mexeu muito com esse lado da depressão, do estresse e do suicídio? Ou os números continuam iguais? Sempre foram iguais? Olha, hoje está fazendo pesquisa em relação à questão de suicídio. Vendo que está faltando pesquisa. Né? Assim, tá faltando números exatos, porque a pandemia deixou um buraco negro aí, né? Pra gente saber realmente o que aconteceu nesses anos. Mas, historicamente, eu acho que no futuro, quando a gente tiver mais certeza de tudo que aconteceu e que se transformou na nossa vida, eu acho que a gente vai ver um número muito alto. Sem dúvida nenhuma, eu posso te garantir que a questão da saúde mental, ela, assim, se transformou, ela é outra coisa. A gente nunca mais vai ser os mesmos depois da pandemia, tenho certeza. Agora, em questão de números, eu acho que os números vão aumentar. Tinha até pesquisado aqui, e eu tenho falado isso na palestra, os dados que eu tenho são de 2012, pela Uhum. Federal de Saúde. Estava dando 800 mil pessoas por ano, Nossa, é muita que coisa. é muita coisa, né? E eu acho que esse número deve ter ficado, né, a Nossa. esse número para agora. Eu acho que no futuro a gente vai ter esse número. A gente não tem ainda por essa falta de estrutura mesmo para pesquisas que não teve durante a pandemia.
Mas, Aham, assim, as pesquisas que estão sendo feitas, que às vezes não mostram, é que a saúde mental, ela transformou muito. A gente teve uma piora muito grande, principalmente na pandemia, mas também tivemos um olhar muito diferente para esse local, esse lugar. As pessoas passaram aham. a olhar de uma forma diferente, né? Como ficou muito tempo em casa, né? A gente teve toda aquela questão, então a gente tem que olhar com diferente para a saúde mental. Tipo assim, peraí, será que eu não tenho que ver isso aqui de forma diferente, né? Será que eu não preciso mesmo de psicólogo? Eu vou experimentar isso aqui. Então a gente começou a ter esse olhar. Não que a pandemia tenha coisas boas, mas talvez isso Aham. seja um ponto positivo da saúde mental, né? Que ela conseguiu essa pequena pista aí no meio disso tudo, que é fazer as pessoas terem uma ideia melhor dela. E você comentou sobre psicólogo, psiquiatra. Qual que é a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? O psiquiatra é formado em medicina, né? Ele Aham. tem, ele é médico formado e o psicólogo é formado em psicologia mesmo. A gente estuda 5 anos, o psicólogo eu não sei te falar a quantidade de tempo que ele faz, porque ele, né, tem a Uhum. residência, mas sei que a nossa diferença é que o psiquiatra passa remédio, o psicólogo começa. Mas além do que isso, né, eu não posso resumir só a isso. O Aham. psicólogo ele tem todo mais o trabalho. Eu posso falar da minha área, né? O psiquiatra eu não posso falar assim, ele não faz isso. Mas assim, o psicólogo ele tem todo o trabalho, um estudo para que ele participe desse contexto da, né, de eu, por exemplo, que trabalho a psicanálise, eu trago o paciente para poder analisar o sujeito. A gente acredita que a gente é um pouquinho de tudo que a gente já viveu. Então, a gente vai Uhum. desde o início da nossa história até o que a gente é hoje, para a gente poder juntar o quebra-cabeça ali e achar qual pecinha que está faltando. É todo um trabalhozinho, né? De pecinhas pequenininhas. É aquele quebra-cabeça bem grande. Tem muitas peças que a gente consegue montar. Então, é um trabalho bem minucioso com a percepção da fala, a escuta e a fala, onde o próprio sujeito identifica que ele reage a determinada situação. O psiquiatra, eu acredito que seja voltado também a essa questão humana, mas que tenha também uma questão científica, justamente porque ele atende também a parte física e biológica, que é a questão do remédio, né? E todo Indicação. mundo precisa ou pode procurar um psicólogo ou não? Tipo assim, Eu a acho que pessoa todo que às mundo vezes acha deve. que deve. Não Até fazendo mesmo quem propaganda, acha que não. tá. Até quem acha que tá tudo bem, que tá muito feliz, acha que então deve procurar um psicólogo. E qual que é a função do psicólogo? O que que ele pode mudar na vida de quem está nos assistindo? Qual que é o trabalho dele? Bom, então, né? Eu sou suspeita de falar, né? Não vou, igual eu falei, não fazendo propaganda e puxando sardinha pra lá. Mas, assim, eu acho que nós, né, de forma geral, e eu tenho vários amigos, igual eu te indiquei, muitos das palestras, então você sabe Sim, disso. sim. Eu posso indicá-los também para poder vocês fazerem terapia, se não quiserem comigo. Eu até brinco com meus pacientes que eu falo que psicólogo a gente tem que ter bateu o olho, sabe? Tem que ter aquela coisa meio que de, meu santo bateu com esse aqui. Então eu sempre brinco que a pessoa pode ficar à vontade para me falar, eu vou voltar, não vou voltar, porque a gente tem que ter essa questão, sabe? Tem que ter Aham, essa conexão paciente-psicólogo, porque é daí que a gente vai conseguir alguma coisa. E ter aham, essa conexão para a gente poder extrair da pessoa tudo aquilo que ela nem sabe que ela tem. Igual você falou assim, mas todo mundo que tá bem também tem que procurar. Sabe, porque eu acho que se a gente fizer terapia desde pequenininho, a gente não era esses adultos complicados que a gente se torna. É igual eu te falei, a gente aham, vai criando barreiras com coisas pequenas, coisas simples, tipo, eu pus esse lápis tem que ser assim, ficar aqui o resto da vida. Se alguém tirar ele daqui, eu fico chateada. Isso não vai acontecer, porque alguém algum dia vai tirar esse lápis daqui. Isso, né? Isso, lógico, é um exemplo, mas são coisas bobas que às vezes acontecem e que faz a gente ter um transtorno.
chateamento todo. Se a gente trabalhasse aquilo, a gente tem gente Com que certeza. entra, às vezes, aqui com uma visão de determinada situação e às vezes fala assim, nossa, caramba, eu não pensei nisso, depois que acaba. Mas eu não falo nada, a própria pessoa falou, pensou e ela mesma decidiu. Então, assim, às vezes o papel do psicólogo não é nem falar. Por isso que muita gente, assim, o psicólogo fala. Eu até falo, mas, assim, a nossa principal objetivo não é a gente falar, não é a gente falar assim, ó, faz isso, faz aquilo. A gente não tem esse poder. Ninguém manda na vida Aham. de ninguém, né? Eu não posso tomar uma decisão por você, falar assim, olha, você sai da live, faz isso, que a sua vida vai mudar. Não. É quem vem no psicólogo atrás de uma alternativa rápida e, tipo assim, pensando que vai sair, né, do consultório com o que tem que fazer, não pode mais. Quem, quem Porque tá, não é quem tá isso nos que assistindo, encontra. então, por exemplo, se procurar um psicólogo com problema X, vai chegar lá e vai contar aquele problema, então não é só isso. Porque nunca é só um problema, é sempre, então, muitas coisas, né? Aí eu vou te falar que depende também muito da abordagem do psicólogo que você procurar. Porque a Ah, gente, assim sim. como médico, a gente tem abordagens diferentes. Né? Igual você conheceu o Franklin, por exemplo, que vocês fizeram, né, já uma live juntos. Aham, Ele é uma abordagem diferente da minha. Ele vai saber te explicar melhor a abordagem dele. Por exemplo, se vocês quiserem fazer outra live sobre isso. aham, Ou fazermos juntos, por exemplo, é uma ideia. Ele é cognitivo, cognitiva comportamental, por exemplo, que é voltada mais para o comportamento da pessoa. Esse tipo de aham. terapia, assim, falando mais, né, por baixo, que não é a minha especialização, ela é uma terapia voltada para o comportamento. Então, a pessoa às vezes tem uma questão, ela quer resolver de imediato, e eles Uhum. lidam mais com aquele problema, com aquele comportamento que a pessoa tem. A área é uma área mais de análise, né? Psicanálise. Aham. Então, é uma área que você analisa como um todo. Então, eu acredito que a gente não. Na verdade, o que a pessoa traz para mim é um sintoma do problema. Então, eu vou procurar realmente o que a pessoa quer me falar, mas está por detrás daquilo que ela está me falando. A pessoa não vem aqui com problema propriamente dito. Vai demorar várias vezes para ela conseguir chegar naquilo que a gente quer. Análise a gente pode fazer por anos. A gente não precisa fazer uma Uhum. sessão, né? Tanto é que eu sempre falo na primeira sessão, eu não trabalho com prazos. Eu não falo para ninguém, ó, você vai fazer 10 sessões e vai resolver os seus problemas. Não, eu não trabalho com ninguém assim, nem com criança, nem com adolescente, nem com adulto. Sempre falo que a pessoa está livre para determinar quando ela achar que deve parar, ela me comunica, que a gente conversa e eu falo minha posição. É igual eu te falei, não obrigo ninguém Aham. também a vir amarrado, né? Então, assim, a gente conversa, se a pessoa definir que não quer, ela não precisa fazer, porque o principal, além da empatia, da conexão que eu acho que a gente tem que ter, é a vontade própria. Se a pessoa Aham. não tiver vontade de procurar realmente resolver os seus conflitos internos, não adianta terapia. Sim, para minha área da psicanálise, é muito tenha todos esses engajamentos, sabe? Não é só você falar assim, ah, vou ter minha vida. Aí você tem. E uma pessoa, então, que ela quer buscar essa ajuda de um profissional, o que que ela pode fazer e onde ela deve buscar ou procurar? Se ela for num CAPS, ou se ela for num CRAS, ou se ela for num hospital, se ela for numa faculdade, qual que é o primeiro passo para a pessoa poder buscar essa ajuda? Seja aquela que tem condições de pagar ou aquelas que não têm condições imediatas financeiras para poder pagar. O que que ela pode Olha, fazer? o primeiro passo, eu acho que está dentro da gente aceitar que a gente pode ter problemas, né? Aham. E que a gente não é perfeito, que a gente pode evoluir. Porque, igual eu te falei, a psicanálise trata muito isso, a questão da evolução. Então, a gente fazer a análise, não quer dizer terapia, não quer dizer que a gente está com problema, quer dizer que a gente está buscando autoconhecimento, Uhum. evolução, amadurecimento, sabe? Então, assim, não necessariamente a gente tem um problema específico para resolver. Então, chave aí é a gente estar disposto e a gente entender que a gente não é perfeito, ter paciência Uhum. também. É um trabalho que a gente vai conquistando, montando.
quebra-cabeça, igual eu falei. A pessoa que ela, né, quer procurar, além dela aceitar que ela precisa, né, ela Uhum. pode procurar ajuda na rede do, né, que eu acho que ela vai encontrar uma. E aí ela não vai ter essa diferenciação de qual psicólogo área vai atendê-la, né? Porque aí a Uhum. disponibilização do SUS tem isso. Mas isso também não é o foco, porque o foco de qualquer psicólogo é ajudar o paciente. Então, ele vai ajudar enquanto isso o paciente. Tem paciente que nem sabe qual é a área que o psicólogo dele atua, né? Aham. Mas o importante é que está ajudando. Então, geralmente as pessoas procuram, né, de saúde, procuram, e eu acho que acaba sendo encaminhado para a clínica. Eu acho que na rede do SUS, CAPS, eu acho que hoje são mais voltados para especialidades e atende mais Aham. adolescentes, outdoor, né? Eu acho que são mais voltados para especialidades. Acho que o atendimento individual estava focado na policlínica, eu não sei se continua lá. Mas temos também nas faculdades. Eu sei que todas as duas, Uhum. como tem o curso de psicologia, elas têm estágios para os, né, os futuros psicólogos e elas têm atendimentos, que eu já atendi muito na clínica lá que eu fiz, e, Aham. e as duas têm atendimentos para pessoas que precisam também. E além disso, você hoje tem psicólogos, tanto na área pública de saúde, graças a Deus, precisa melhorar muito, mas tem. E tem também no setor privado, que você tem encontro nos planos de saúde. Aham. E quem está nos assistindo que precisa vencer aquele tabu interior, aquela dúvida de procurar ou não psicólogo, o que você diria para essa pessoa para incentivar ela para buscar, né, se entender, né, buscar o seu melhor? O que você diria para alguém que está em dúvida se busca ou não uma ajuda de um profissional? Gente, na dúvida, faça. Né? Na dúvida, sempre faça. Mas, né, falando muito sério agora, eu acho que a gente tem que estar sempre. Falei que eu falei muito isso hoje, porque eu falei realmente muito isso hoje, porque eu dei a palestra, então tá muito na minha cabeça ainda. E hoje foi uma palestra muito boa, os alunos hoje foram excelentes, participaram bastante, então, assim, na minha cabeça. Um dos exemplos que eu dou é a questão do medo. Né? Na vida, a Aham. gente sempre tem um medo. O medo é um dos nossos sentimentos mais recorrentes. Eu sempre falo que o medo, ele nos paralisa ou ele nos faz a gente evoluir, né? Andar para frente. Então, assim, é fundamental que a gente tenha medo, mas esse medo bom faça sempre poder querer mais, que a gente possa correr e correr atrás das coisas que a gente quer. E essa questão da terapia é esse elo, sabe? Do medo. Aham. A gente tem medo de se conhecer. Porque, na verdade, igual eu te falei, a gente foi construindo essas barreiras porque a gente se moldou em determinadas situações. Então, a gente vai Aham. criando esses obstáculos para a gente não se sentir fraco de novo, né? Então, são flagelos que a gente não quer mais reviver do nosso passado, que infelizmente nos magoou de alguma forma. Igual eu te falei, eu Aham. trabalho com uma parte que às vezes a gente nem sabe que a gente criou uma barreira sobre determinada situação, porque ela é inconsciente. Às vezes está lá, nossa, e isso faz mal para a gente psicologicamente e fisicamente, a gente nem sabe por quê. Então, a gente foi criando essas estruturas e depois a gente não consegue se livrar. Então, eu desejo a todos, né, que estejam nos vendo, nos ouvindo, que eles possam recorrer a essa oportunidade que a gente tem Aham. hoje de informação, de comunicação. Sim, O sim. mundo, graças a Deus, evoluiu muito, né? A gente tem muito mais oportunidade. A gente está tendo essa oportunidade hoje, por exemplo, de fazer essa live, de levar mais conhecimento às pessoas, de transferir o que a gente sabe para outras pessoas, de quem sabe poder estar ajudando alguém que estava, às vezes, né, se sentindo mal e que às vezes está assistindo a gente, conseguiu, né, reverter esse processo ou vai tentar reverter de alguma forma. Assim, Aham. o mundo hoje, graças a Deus, é um lugar que tem muita informação, precisa absorver. Então, eu aconselho a todos a tentarem, a buscar a si mesmo, a serem pessoas melhores, a procurar a evolução sempre.
Olha, ô, Leliana, eu quero te agradecer muito, não apenas só pela live de hoje, mas por tudo que tem me ajudado aí nesse projeto, pelas indicações, pelas orientações. Porque assim, eu fui tentando fazer, mas assim, com muito medo de não dar certo, de não funcionar. Mas acho que tá continuando, tá dando certo. Né? A ideia é que o projeto continue além de setembro, né? Até porque esses assuntos são importantes, né? Além do Setembro Sim, Amarelo, né? Com certeza existe, né? Os problemas existem desde que o mundo é mundo e agora que a gente está começando a conseguir discutir sobre isso, né? E é muito importante. Então, eu quero te agradecer muito mesmo por essa participação super ativa aqui no projeto. O Franklin está aí também, foi o nosso primeiro convidado que você me pois indicou. é. Então, assim, é só te agradecer muito mesmo. Muito obrigado. Não, eu que tenho a agradecer, né, de poder compartilhar um pouco, né, do que eu sei com as pessoas. E, igual assim, foi um prazer a gente poder estar fazendo essa parceria aí também. Você foi ajudar a gente no nosso dia lá no calçadão também. E assim, não só por isso, mas eu acho que encaixou. A gente teve essa conexão, Assim, eu, você, o Frank, e a gente conseguiu fazer algo que, né, já como o Frank disse, já deu certo, a gente colocou em prática. Peço desculpas aí, né? Porque às vezes a gente fica meio nervosa, meio atrapalhada assim nada, na nada. live. Nada, nada. Mas eu espero, né, que todo mundo tenha gostado, que realmente que atinjam as pessoas e que elas possam se sentir Aham. conectadas com o que a gente falou. E se Deus quiser, vai ter muita live ainda pra gente fazer, vai ter muito assunto pra conversar aí. Com certeza. Então eu quero agradecer também a quem nos assistiu, nos ouviu. Quem quiser assistir de novo, vai estar disponível aqui no Instagram, vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, que dá para você assistir com mais praticidade. Curta, compartilhe com um amigo, com uma amiga, né, que queira dar uma olhada, ouvir um pouco, né, desse assunto diferente. Então, muito obrigado Isso a aí, todos vocês que gente. estiveram conosco. Muito obrigado, Leliane. A gente vai se trombando, vai conversando. E vamos continuar esse projeto aí por mais tempo. Se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu.